Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao segundo e último dia da série webinário com o tema Diversidade e Inclusão e o impacto na marca empregadora. Para quem já esteve com a gente no dia 18, sabe que foi um dia exclusivo para falar de diversidade. Já hoje, a gente vai puxar mais para a inclusão e ver como um completa o outro, né? E caso você queira conferir como foi o primeiro dia, é só acessar lá no YouTube o canal do Vagas for Business. Vale muito a pena conferir. E esse webinar só foi possível por conta de um estudo que a Employer Branding Brasil e Huddle Brasil fizeram sobre o tema. Esse estudo foi transformado em um e-book e o Vagas, que adorou o resultado, tramou em conjunto uma produção dessa série online. E por que não trazer os especialistas, né, que escreveram o e-book para fazer um seminário online? E aqui a gente está, cá estamos. Então, para entrar no tema inclusão, contamos com a ajuda de profissionais que não só discutem e trabalham o tema todos os dias, mas levam realmente como um propósito. E hoje a gente vai trazer aqui, nessa ordem, na roda de conversa, Suzy Claveri, especialista em Employer Branding Brasil, e para discutir junto com ela um convidado especial, Renan Bastiella, que é responsável pela frente de diversidade e inclusão do Vagas.com. Eles vão passar a visão de como as empresas têm lidado com o tema e se os colaboradores têm orgulho disso, o que fazer para melhorar, né? Já no segundo bloco, Júlio Pereira é o convidado que vai ensinar como a gente constrói uma rede de apoio inclusivo. O Júlio trabalha com RH há mais de 8 anos. E Isabela Cruz vem no bloco 3. Ela é psicóloga, mestre em diversidade cultural e vai falar com a gente sobre como começar a se comprometer com a causa. E por fim, teremos a presença de um convidado especial, cofundadora da Transempregos, embaixadora da Rede de Mulheres Empreendedoras, Maite Schneider. E antes de começar, eu vou lembrar que você que está assistindo a gente pode também fazer parte aqui da conversa. É só mandar, é só mandar a sua pergunta no chat. Estou aqui com Jade Moya, nossa intérprete em Libras. Ela aparece no canto inferior direito da tela. Ela está com fundo branco, sentada em uma cadeira alta, preta, com fones de ouvido, headphones brancos, bem grandes. E ela é uma mulher branca com cabelo liso até os ombros e usa um blazer cinza com uma blusa branca. Eu sou Paulo Sales, tenho 22 anos, sou um homem negro de cabelo black power. Eu tô com um bigode, com barba por fazer. Tô com uma blusa, uma camisa de botões azul. E no meu fundo eu tenho uma mangueira, um pé de manga, e o meu fundo é cinza, majoritariamente, com um pedacinho branco no canto esquerdo. Bom, para dar início ao papo, a gente vai trazer aqui então Suzy. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão importante, né, Paulo? Inclusão é necessária, né? Antes, deixa eu só Sim, fazer aqui a minha audiodescrição rapidinho. Então, eu sou perfeito. a Suzy, né? Uma mulher branca, de cabelos curtos, loiros, estou usando óculos nesse momento, vestindo uma camisa branca, estou sentada aqui numa cadeira confortável no escritório hoje da minha casa. Atrás de mim tem uma estante com vários livros. Eu sou uma leitora assídua aí, então dá para o pessoal ter um pouquinho de ideia aí de como que é o meu cenário. Show demais! E para conversar contigo aqui também, a gente vai chamar o Renan Bastiella. Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Aqui é o Renan. Eu sou responsável por diversidade e inclusão hoje da Vagas.com. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo curto, castanho. Estou aqui num ambiente onde eu tenho à minha direita um móvel com alguns objetos, à esquerda eu tenho uma mesa e estou utilizando uma blusa cinza. Acho que é isso. Muito bem, gente. Então eu vou começar
nosso papo, né? Além de relembrar que a galera também pode participar pelo chat, mandar sua pergunta para as pessoas que estão participando aqui, né? Vou começar perguntando para a Suzy. Como a gente identifica, né, Suzy, se o tema inclusão está sendo bem aplicado, né? Se está havendo aderência das pessoas funcionárias. Super importante, né, Paula? A gente fala e a gente vê muitas empresas falando sobre contratação, atração de talentos diversos. A gente conecta isso muito com marca empregadora também, né? Sou uma grande apaixonada por marca empregadora, trabalho aí com employer branding há mais de 10 anos. E eu falo que inclusão e diversidade tem que andar juntos, tem que caminhar juntos com marca empregadora. Embora sejam conceitos diferentes, a gente precisa realmente ter esse foco conjunto para que as coisas realmente aconteçam dentro das empresas. Porque não basta só contratar, né? A gente precisa fazer com que essas pessoas também se sintam à vontade, estejam presentes nos ambientes, né? Realmente consigam ali ter a sua melhor performance, sendo quem elas são dentro das empresas. Então, a inclusão é um processo importantíssimo para isso, né? Dá para a gente olhar isso para pesquisas, dá para a gente olhar para essas pessoas através dos grupos de diálogos, né? Dá para a gente entender um pouco mais esse dia a dia das pessoas dentro das empresas. Eu acho que poucas empresas ainda fazem esse processo, né? Quando a gente trabalha muito em employer branding, aí eu acho que dá para a gente usar também, quando a gente fala de inclusão e diversidade, né? Que é o Employee Net Promoter Score, ou seja, o ENPS, que é uma pergunta básica, né? Que fala: você recomendaria essa empresa para outra pessoa trabalhar? Esse é um índice super importante que dá para a gente ter algumas percepções a respeito da inclusão também nesse cenário, né? Você recomenda para outras pessoas uma empresa para trabalhar quando você está lá dentro? Quando você encontra um ambiente cultural importante, né? Quando você se sente realmente uma pessoa valorizada lá dentro, quando você se sente parte daquilo, quando você se sente que há inclusão efetiva, né? Então, todos esse tipo de índice também ajuda a ter percepções a respeito da inclusão. Sim, com certeza os dados eles são de extrema importância, né, para você ter uma visão é, clara do que realmente acontece, né, sair dos achismos. E o Renan, que está na front, né, do Vagas, acho que ele pode falar um pouco para a gente das estratégias, né, que são utilizadas para sair desses achismos também, né? Como é que você faz, Renan? Bom, Paulo, aqui eu trago um cenário de uma empresa que não é perfeita, né? Às vezes a gente vê em alguns eventos empresas trazendo assim cases lindos, né? E a gente fica, meu Deus, como é possível fazer, né? Então eu acho que não dá para a gente romantizar, né? Não precisa ser perfeito, né? Acho que você fazendo, né, tendo ali uma intencionalidade, acho que é o mais importante. Nem todas as empresas vão ter um orçamento maravilhoso para fazer grandes ações de diversidade e inclusão, né? Então, acho que é fazer o melhor com o que você tem disponível. Nós aqui da Vagas, durante 2 anos, nós não tivemos uma função específica de diversidade e inclusão, mas nós tivemos um grupo multidisciplinar que já conseguia fazer bastante coisa, como eu disse, né, a intencionalidade, né, então, você juntar ali pessoas que realmente estão afim, pessoas que têm ali um propósito, né, e fazer com os poucos recursos que você tem. Acho que é isso. Bom, e aí minimamente você ter ali os seus objetivos, né, ter os seus indicadores também, minimamente você ter um senso da sua empresa para você entender também quem são as pessoas que trabalham ali, né, e se organizar minimamente, mas não precisa ser perfeito, você não precisa, eu não vou fazer inclusão porque eu não tenho como custear a contratação de uma consultoria, ou de um profissional, ou de ter uma função específica para isso. Eu acho que intencionalidade é o que há mesmo, é a palavra-chave para se fazer inclusão dentro da empresa. E aí, é claro, né, se a gente for entrar aqui nas ações que podem ser feitas, dá para a gente ficar aqui uma tarde inteira falando, né? E então, bora começar a entrar nessas ações, né? Bora falar mais, Sim. né? E uma coisa legal que você disse, né? O feito é melhor que o perfeito, uma coisa que a gente costuma falar bastante, né? No dia a dia. E o tema diversidade e inclusão, ele é um tema a ser discutido para não ser discutido mais, né? A Angélica Souza, ela fez esse comentário aqui com a gente na semana passada, né? E sendo real, em situações onde a empresa não tem,
né, esse recurso, ou às vezes nunca pensou sobre, né, inclusão de funcionários. Quais são os primeiros passos? Acho que conhecer o seu público, né? Então, fazer um censo demográfico também. Não... Nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou contratar uma empresa? Gente, hoje tem um Google Forms que você consegue fazer isso facilmente, entendeu? Claro, um processo confidencial para que as pessoas se sintam confortáveis em responder aquilo, né? Às vezes pode ser que tenha alguma pergunta ali mais sensível. Também opcional, não precisa ser não pode ser obrigatório, né? Então, conhecer o público que você tem, até para você saber onde que você precisa trabalhar, quais são os grupos que você precisa trazer mais representatividade para dentro da empresa, até mesmo o que aparece em relação às sugestões que os colaboradores dão, então acho que isso é muito importante. Processos seletivos exclusivos, não dá para falar que eu vou abrir um processo e eu aceito todo mundo, porque as pessoas não vão brotar no seu processo seletivo, né? Então, acho que ter essas ações afirmativas é muito importante no sentido de processos seletivos exclusivos. No momento, inclusive, a Vagas está com 2 vagas abertas para pessoas pretas, exclusivamente para pessoas pretas e também para mulheres, e a gente pretende aumentar cada vez mais essas vagas exclusivas, né, para trazer essas pessoas para dentro da nossa empresa. Ações de sensibilização e educação também. Não adianta você trazer essas pessoas para dentro da sua empresa e essas pessoas sofrerem preconceitos, não se sentirem abraçadas, né? Então é importante que as pessoas que já estão na empresa, elas saibam lidar com essa diversidade. Imagina, você contrata uma pessoa, uma mulher trans, e quando ela vai usar o banheiro da empresa, ela é questionada a respeito do banheiro que ela está utilizando? Não dá, né? Então, essas ações de sensibilização e educação, elas precisam ser constantes, até porque tem gente entrando e saindo da empresa todos os dias, né? Verificar também as adaptações que são necessárias. Vamos supor pessoas que tenham alguma deficiência. Hoje a gente está trabalhando mais de casa, né? Mas ainda existem empresas que estão trabalhando no modo presencial. Então é importante que a empresa se preocupe em adaptar o ambiente para receber essas pessoas. Adaptar a linguagem, a comunicação visual. Não adianta você falar que está fazendo diversidade e inclusão, né? E todas as suas peças de comunicação tem ali só pessoas brancas, loiras dos olhos azuis, né? Não dá. Então, você precisa também adaptar a linguagem. Muito tem se falado da linguagem neutra de gênero, né? Isso é um ponto, inclusive, que a Vagas está começando a trabalhar agora, principalmente no mês do orgulho LGBT, em junho. A gente já está se planejando aí para começar a abordar esse tema. E dar voz às pessoas, né, Paulo? A gente gosta muito aqui na Vagas de, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma ação, trazer os nossos colaboradores para falarem, né? Porque senão fica uma coisa muito distante. Você traz um convidado, uma convidada de fora, e parece que só existe lá fora, só existe pessoas pretas lá fora, pessoas com deficiência, pessoas LGBTs e tudo mais. E não, as pessoas estão aqui dentro da empresa, né? E aí, quando você coloca as pessoas para falarem, isso até traz mais um senso de orgulho, né? Isso acaba melhorando essa Sim, questão sim. também, que a gente vai falar mais para frente, imagino. Então, dar E a voz gente pode, também, inclusive, acho dar que esse gancho agora, né, para a Suzy falar, né, do employer branding mesmo, né, como a gente traz o funcionário para falar sobre isso, né, dar essa voz para a pessoa funcionária, para o colaborador que está na empresa, né. Diga, Suzy, como a gente introduz essa pessoa que está na empresa para o tema, né? Não só trazer de fora, claro que é importante, né? Discussões até como essa que a gente está fazendo, mas como dar voz para a pessoa colaborador. Sem dúvida, Paula. Acho que esse é um ponto super importante, né? Quando a gente fala de dar voz, é importante ouvir o que fala o mundo lá fora, mas também é importante muito ouvir dentro de casa, né? O que essas pessoas estão falando, o que elas entendem por inclusão e diversidade, como é que elas estão se sentindo naquele momento, né? Quais são as dificuldades delas. Eu acho que o Renan falou algumas coisas importantes, né? Quando a gente fala a respeito de antes feito do que perfeito, eu acho que o importante realmente é começar. A gente tem que começar a ouvir essas pessoas. A gente pode, às vezes, de repente, numa empresa não ter a melhor estratégia ou ainda, às vezes, não saber exatamente como começar. Então, começar ouvindo as pessoas é essencial e dar voz para essas pessoas em diferentes formatos, né? No United Health Group, a gente tem, por exemplo, os grupos de diálogos. Hoje, a gente tem 6 grupos de diálogos diferentes que discutem equidade de gênero, equidade racial, LGBTQIA+.
A gente discute uma série de coisas, né? E dentro desses grupos também tem diversas ações que ajudam na educação e na sensibilização. E a gente tem muito esse cuidado de trazer, né, de todos esses voluntários aí, né, todas essas pessoas que participam hoje dentro desses grupos de diálogos, ou são pessoas que se enquadram, né, naquele perfil do grupo de diálogo, ou são pessoas que apoiam muito aquela causa, então elas também sempre têm um lugar de fala ali, um valor importante para agregar. E todas as ações que a gente faz, a gente traz muito depoimento dessas pessoas, né? Não tem nada mais vivo, e isso comunica employer branding de uma maneira magnífica, né? A gente comunica, a gente fala que employer branding é a reputação de uma empresa, né? E a reputação dessa empresa, ela é formada por quem vive aquela empresa, por quem vive a cultura, por quem está incluso nela, né? Então, nada mais justo do que falar sobre diversidade e inclusão, incluindo essas pessoas, dando a elas o lugar de fala que é necessário, né? Seja nesses grupos de diálogo, para educar outras pessoas, né, dentro da empresa. Hoje a gente tem uma empresa com mais de 38 mil colaboradores, por exemplo, né? A gente precisa fazer esse processo de educação contínuo. Não basta aí a gente fazer uma única vez, é um processo que vai evoluindo, né? A gente tem pessoas que trabalham há muitos anos com a gente e que há 20, 30 anos atrás não se falava tanto em inclusão e diversidade. Como é que a gente traz também essas pessoas para esse novo cenário, para discutir esses assuntos, para fazer parte dessa pauta, para defender essas questões, né? Então, acho que quanto mais educação a gente traz, né, a gente está sempre aprendendo. E como a gente aprende com as pessoas e com esses depoimentos delas, né? Nada mais significativo e tocante do quando a gente ouve um profissional com deficiência, uma pessoa com deficiência, por exemplo, falar sobre as dificuldades delas, sobre as alegrias, sobre as questões que envolvem elas e que são tão particulares, né? Uma mulher trans falando sobre as vivências dela, aquilo impacta e ensina a gente muito profundamente. Então, acho que quando a gente fala de employer branding, também isso está muito conectado, né? Essa representação da marca empregadora, essa reputação da marca empregadora, ela vai estar muito condicionada a essa voz que você dá para os colaboradores, né? Hoje, em todas as campanhas, você falou aí a respeito de campanhas, né? Muitas empresas falam que fazem diversidade e inclusão e, na verdade, né, a gente sabe que não é bem assim. A gente falou sobre linguagem neutra de gênero também, que é uma questão super importante. A gente está incluindo, a gente já incluiu isso, na verdade, no United Health Group há algum tempo, e a gente teve até algumas discussões interessantes com o mercado, né? Eu acho que uma empresa também tem que se posicionar muito a esse respeito, né? Quando você se posiciona para dentro, você se posiciona para fora também, e as pessoas que fazem parte, né, dessa empresa também confiam mais nessa marca empregadora. Então, a gente se posicionou como realmente apoiadores de inclusão e diversidade. Nós somos utilizadores da linguagem neutra de gênero, né? E quando a gente publicou uma primeira vaga, né? Olha que curioso, a gente publicou uma vaga, né? A Isabela, que vai falar com vocês aí, com a gente aqui nos próximos blocos, lembra bem dessa história. Ela trabalhou comigo aqui por muitos anos no United Health Group, foi uma pessoa que me ensinou muito a respeito de inclusão e diversidade, sou muito grata a pessoa que ela me ajudou a ser, me ajudou a construir quem eu sou hoje. E a gente publicou uma vaga, né? Geralmente as vagas são publicadas pelo gênero masculino, né? Então, geralmente é diretor, né? Mas quando a gente publicou uma vaga de diretora, isso chamou uma atenção super grande no mercado, né? E a gente teve um impacto dentro, porque as pessoas queriam defender também aquela causa, né? Os próprios colaboradores queriam defender a marca empregadora e explicando por que é que a gente estava falando, né? De diretora no mercado, né? E a gente colocou diretora e depois colocou entre aspas o O, né? A gente trouxe um pouco desse cenário porque justamente é a exclusão que a gente sabe que tem para essas posições de liderança a respeito das mulheres, né? Então são discussões que a gente tem que levantar a bandeira, mas a gente também tem que mostrar ações. E essas ações são perceptíveis através dos depoimentos aí das pessoas, dos nossos colaboradores, né? Em cima do que você disse, Suzy, o Alberto, né, ele que está assistindo a gente, ele comentou, né, que educar é um processo contínuo, né? Temos temas novos e ainda polêmicos, precisam ser continuamente trabalhados e discutidos. Eu vou abrir agora para o Renan comentar um pouco, né, e logo em seguida você pode também fazer o seu comentário. Como que é óbvio que vão surgir temas polêmicos, né, e qual é a melhor forma de trabalhar esses temas? Acho que conversando, Paulo, não tem outra forma. No ano retrasado, com essa coisa da pandemia, a gente até perde a noção do tempo. Foi em 2019. A gente implantou no escritório da Vagas o banheiro sem gênero.
e a gente tem uma ferramenta interna, né? Nós abrimos um consenso para a construção desse banheiro, onde as pessoas, até por conta do nosso modelo de gestão mais horizontal, as pessoas podiam abrir controvérsias. E houve controvérsias, e foi muito interessante, porque algumas controvérsias vieram justamente, e estava nítido que as pessoas desconheciam a necessidade daquele banheiro, né? E aí a gente acabou fazendo rodas de discussão, para quem vê de fora, de repente fala, nossa, tipo, pararam para falar sobre isso e foi super saudável, né? E a gente teve ali a oportunidade de debater, a gente teve a oportunidade de, né, de ensinar uns aos outros ali sobre essa questão de identidade de gênero, que era algo que não era muito conhecida, e implantamos o banheiro e no final todas as pessoas que manifestaram controvérsia ficaram satisfeitas e entenderam o porquê, a necessidade. Então eu acho que não tem assim receita milagrosa, eu acho que é a conversa mesmo, e eu acho que os temas, por eles serem polêmicos, delicados, a gente não pode colocar para debaixo do tapete. Quem trabalha com diversidade e inclusão precisa causar o desconforto mesmo, sabe? Eu acho que é por aí. Então, não adianta a gente ficar escondendo, né? Como é que é? O sol com a peneira, né? Então, acho que você tem que trazer mesmo, colocar para a galera, discutir, causar o desconforto mesmo, sabe? Tirar as pessoas da zona de conforto. Acho que é bem por aí. E, claro, sempre conversando de uma forma mais saudável possível, né? Então, eu vou passar para a Suzy, né? Um assunto polêmico é aquele assunto onde as pessoas não sabem sobre ele. Eu acho que sim, eu acho que quase todos os assuntos relacionados à inclusão e diversidade são polêmicos, né? E eu concordo muito com o Renan nessa fala, né? Eu acho que a gente tem que gerar esse desconforto. A mudança acontece a partir do desconforto, né? A gente tem que ajudar as pessoas a se educarem no mercado, a gente mesmo tem que aprender mais sobre perfis diferentes de pessoas, né? Acho que isso é super importante. Essa desconstrução que a gente fez colocando vagas no mercado, utilizando linguagens neutras de gênero, essa do caso do diretor e diretora foi super polêmica, a gente recebeu um monte de críticas na época, né, a respeito disso, porque, obviamente, as críticas vinham de homens brancos, cis, né, claro, né, que não faziam parte daquele contexto e se sentiram ali ofendidos, porque falando, por que essa vaga já está direcionada para uma mulher? Não estava, obviamente, direcionada para uma mulher, né, mas fez a gente repensar por que as mulheres se aplicam, por exemplo, a uma vaga de diretor e os homens não podem se aplicar a uma vaga de diretora, né? A gente trabalha no United Health Group, obviamente, no mercado de saúde, né? Então, muitas das nossas vagas antigamente eram publicadas como enfermeira. E os homens se cadastravam nessas vagas, né, de enfermeira, porque eles entendiam que aquela era uma profissão também deles, né? Mas quando a gente coloca o contrário, né, quando a gente traz esse cenário contrário, a gente causa um desconforto e a gente debateu muito no mercado, foi uma possibilidade incrível da gente levar o nosso ponto de vista como empresa, né? Debatendo e defendendo essa causa da inclusão e da diversidade de oportunidades iguais para todos, né? E aí a gente trouxe muito essa discussão e foi super positiva para a gente, inclusive como marca empregadora, porque a gente pôde passar uma visão a partir de uma discussão que era real, né? Que era do mundo, né? Que era realmente ali fora da empresa e do qual a gente começou a fazer parte. O mesmo aconteceu quando a Amil, que é uma das empresas do United Health Group, publicou uma das primeiras campanhas, né, envolvendo duas mulheres, eram duas, né, simulando ali duas lésbicas, então era um casal de mulheres efetivamente, né, e aí elas faziam parte de uma campanha de saúde. Foi a primeira vez, né, que as operadoras de saúde tão tradicionais abordaram publicamente e falaram, olha, existem outras, né, famílias diferentes, existem outros tipos de casais que não são tradicional, homem e mulher, e está tudo certo, e a gente vai oferecer planos de saúde para essas pessoas também, porque eles já são os nossos consumidores, então por que eles não podem fazer parte das nossas campanhas, né? A gente levou essa campanha, a gente foi super criticado no mercado por pela campanha, né? Como é que vocês levam, né? Aquelas questões todas que a gente já sabe, né? Como é que não foge, né? A tradicional família brasileira, né? E era justamente isso que a gente queria. A gente queria falar, tá, mas a tradicional família brasileira também existe, mas existem um monte de outros tipos de famílias dos quais precisam de serviços de saúde e a gente está aqui para isso, né? A nossa missão de incluir pessoas na saúde, né, de fazer com que a saúde funcione melhor para todos, né, é realmente incluir todos nesse processo.
Então, eu acho que essa discussão é super importante. Gerar polêmicas, às vezes, é um pouco desgastante, né? Ficar defendendo causas o tempo todo. Mas se a gente não fizer isso, a gente não faz as modificações que a gente precisa. Então, como empresa, você também precisa estar muito ciente de que quando você levanta uma causa, você levanta uma bandeira, você precisa ir até o fim nesse processo. Realmente sair da caverna faz doer os olhos, né? E, Suzy, queria agradecer sua presença aqui, assim como a do Renan, e queria dar um momento para vocês agora falar para o nosso público, né? Onde a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais e... Eita, tem uma abelhinha aqui. E mandar uma mensagem, né? Uma mensagem final para a galera que está nos assistindo. Quer começar, Renan? Pode ser você. Então vamos lá. Bom, eu sou super fácil de ser encontrado, meu nome não é muito comum, então em todas as redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, Facebook, você vai me encontrar como Suzy Claverie. Também sou cofundadora, né, além de gerente de Employer Branding e gerente sênior de Employer Branding and Experience do United Health Group. Eu também sou cofundadora, junto com outras 2 pessoas do mercado, do Employer Branding Brasil, que é um dos patrocinadores aqui, né, dos executores da pesquisa que gerou essas discussões aqui, os webinars, junto aqui em parceria com o Vagas. E que é super importante vocês conhecerem para saber mais sobre marca empregador, e a gente traz muitos desses temas relacionados com inclusão e diversidade. Então, fica a dica para seguir também as redes do Employer Branding Brasil. E acho que um recado final, eu acho que eu sempre fecho tudo que eu falo, porque eu acho que é o que me move hoje, é uma frase que eu já trago há muitos anos comigo, né? It's all about people, it's all about experience. No final do dia é tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. Isso serve para Employer Branding, mas obviamente serve muito para inclusão e diversidade também. Bom, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, Renan Batistella. Também aproveito aqui para pedir para que vocês sigam aí as redes sociais da Vagas.com, do Vagas for Business, que é a nossa plataforma também de recrutamento e seleção. E minha mensagem final, pessoal, enfim, conversem, façam benchmarking, façam networking. Existem já literaturas disponíveis, existem cursos também disponíveis, então procurem, porque já tem bastante coisa relacionada à diversidade e inclusão. Como eu disse e repito, não existe receita mágica, né? Então acho que é muito importante trocar. Eu, quando comecei a estudar sobre a área, eu me conectei com muitas pessoas, na cara dura mesmo, nas redes sociais, e aprendi muito, e fiz muitos laços, e a gente acaba trocando bastante, né? Da mesma forma que eu procuro pessoas, pessoas me procuram, e a gente acaba trocando. Então acho que é isso, para que você possa aprender e aplicar da forma como funciona na sua empresa, né? Acho que é isso. Obrigado pela participação, obrigado pelo espaço aqui. Gente, a gente que agradece vocês aqui. Esses foram Júlio Batistella e Suzy Claverie, mandaram papo, brabos demais. Muito obrigado, viu? E agora eu quero chamar aqui Júlio Pereira, tá aí com a gente? Opa, tô aqui. Fala, Júlio. Eu queria começar com você fazendo a sua autodescrição e falando quem é você na fila do pão. Diga aí. Opa, eu sou o Júlio Pereira, tenho 32 anos, moro aqui na região de São Paulo. Tenho aí mais de 8 anos na área de recursos humanos de convivência generalista e de último tempo venho sempre acompanhando esses temas de diversidade e inclusão, porque eu sou uma pessoa também PCD, uso aparelho auditivo e sempre trabalhei nas empresas pela tão famosa lei de cotas, né? E é um prazer imenso estar participando nesse bate-papo aqui para a gente elucidar cada vez mais esse tema tão importante nos dias de hoje. Obrigado a todos. É isso, tamo junto. Você consegue fazer sua autodescrição? Falar como você está se vestindo, que fone você está usando, o que tem no fundo? Ah, tá. Bom, eu tô usando fone de ouvido, né? Inclusive, até para trazer um pouco mais de representatividade, estou com uma camiseta branca com as cores do arco-íris, do LGBT, trazendo essa representatividade. E, né, acho que é isso, né? Essa autodescrição. Isso, o fundo, né, amarelo com branco, é para todo fundo mundo. Fundo amarelo, parede. Desculpa, gente, é a primeira vez, estou aprendendo muito aqui com vocês também.
Ah, não, beleza. Isso serve mais só para quem não conseguir ver a gente, né? Conseguir entender em que ambiente a gente tá também. Mas, Júlia, é um prazer ter você aqui. Cara, a gente consegue começar essa discussão, né? Esse papo, né? Com uma pergunta que... Pode falar. Vamos lá? Opa. Como a gente consegue apoiar, né? Como você faz, né, estando há 8 anos trabalhando com RH, para apoiar os funcionários que são diversos, né, na sua empresa? Como você faz essa inclusão? Né? Quais são os cases que você usa, né, na prática para trazer essas pessoas para perto da empresa e trazer a empresa para perto da realidade dessas pessoas também, né? Como a gente teve diversos exemplos aqui, o ponto-chave mais importante é quando a empresa se coloca para ouvir, né, o tema de diversidade e inclusão e, de fato, fazer essas provocações dentro da organização. Né, que a gente não precisa contratar as pessoas só por causa de uma lei ou por conta de uma questão que está todo mundo fazendo. Fazer com que buscamos essas pessoas diversas, né, é justamente tirar esse paradigma do viés consciente, do preconceito e tudo mais. Né. Uma coisa que eu sempre converso com o meu time de RH, com as pessoas, com meus colegas profissionais da área de RH, é que a gente tem que estar aberto a ouvir primeiro, né, os candidatos, as pessoas que queiram trabalhar naquela organização e abrir espaço para que elas possam mostrar o seu potencial como talento. Né? Porque hoje a gente tem muitos profissionais diferenciais no mercado que são pessoas diversas e que querem fazer essa diferença no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que ela consegue, que a empresa mostra essas portas abertas, tudo torna mais fácil para a gente trazer esses talentos para dentro de casa. E também, claro, conversas de conscientização, né, workshop para poder a gente mostrar para todo o público que a empresa está abrindo talentos para poder receber essas pessoas diversas e que, assim, estar disponível para essas pessoas, para que essas pessoas sejam acolhidas, principalmente de que ela pode mostrar seu potencial e crescer, né, dentro da organização, independente da diferença que você possui. Eu acho que isso é um ponto principal, chave, para fazer com que a empresa evolua. E você começou, né, o papo dizendo sobre que você entrou, né, no meio através de políticas, né, de inclusão, e essa, é claro, a gente vê uma importância, né, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que tá me incomodando um pouquinho esse sol nela, deixa eu virar aqui um pouco. Agora vai. Ficou legal. Opa! Para você, existe uma importância nesses métodos de inclusão, mas o que tem por trás disso traz um desculpa, deu uma travada aqui na linha de raciocínio, né? Tranquilo. Isso, agora lembrei onde eu queria chegar. Como fazer as pessoas se sentirem confortáveis com esses processos inclusivos? Legal. Uma coisa que eu posso até trazer como exemplo numa discussão em uma das empresas que eu já trabalhei anteriormente, principalmente durante uma vaga que a gente tem para ser trabalhada, para buscar esse talento, tentar trabalhar o máximo possível aquele tão famoso processo seletivo às cegas. Né? Até para mostrar para a pessoa, para o futuro requisitante da vaga, de que a gente não está procurando a pessoa diversa, mas também reconhecer os talentos dela, mostrar que ela tem esse potencial para poder entregar, fazer as suas principais entregas dentro da organização. E tudo bem se ela é diferente de outras pessoas, né? Eu acho que ainda é um movimento bastante polêmico, como foi comentado aqui no começo da conversa, mas precisa ser começado desde o início, desde a porta de entrada. A partir do momento que a vaga está ali aberta, todos podem entrar, todos podem participar. Né? E quando ocorre as etapas, é claro, é importante a gente
promover, proporcionar uma experiência de usuário, principalmente do candidato, de forma que ele se sinta incluído, desde a forma de falar com o candidato, se preocupar com ferramentas e equipamentos, para que a pessoa compreenda as etapas do processo, para que ela não se sinta excluída, digamos assim. E com a pandemia, ainda é um desafio muito grande proporcionar esses processos, inclusive pensando pelas ferramentas tecnológicas, por exemplo. Então, acho que é um caminho que está sendo construído. Até porque existe né, nesse meio tecnológico um dinheiro que tem que ser investido na tecnologia para talvez a pessoa faça a entrevista. Né? Então, a inclusão também no sentido social entra aí um pouco, né? Sim, sim, com certeza, porque é claro, existem empresas que conseguem fazem esses investimentos para justamente proporcionar uma experiência de processo seletivo bacana, né? E existem formas de fazer sem tanto investimento? Existem, só que exige um pouquinho mais de esforço e tudo é possível. Né? Eu acho que não dá para justificar, eu não consigo contratar porque eu não consigo fazer o processo seletivo com uma pessoa que é diversa. Não, gente, não dá, né? Então, acho que existem caminhos. Ainda que ocorra uma entrevista presencial, como algumas vagas ainda tem esse movimento, dá para fazer. Né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa se coloca disponível para fazer o processo acontecer, tudo flui da melhor maneira possível e a empresa tem tudo a ganhar. Perfeito. Júlio, para a gente finalizar o papo, né, eu dei um tempinho a mais para a galera, já que eram dois, né, diga para a gente onde a gente encontra você nas redes sociais, na internet, e deixa a sua mensagem. Para quem quiser me conectar, só me procurar como Júlio Pereira, tá? No LinkedIn. Atualmente trabalho na WeService, que é uma empresa de tecnologia. Estou à disposição para a gente conversar, discutir, explorar melhor mais o tema. E nas demais redes sociais também seguem o mesmo nome, tá? No Instagram e tudo mais. Estamos de portas abertas. E com relação à mensagem para fechar esse assunto muito bacana. Profissionais de RH principalmente, estejam abertos a ouvirem não só os candidatos, mas também os talentos que vocês têm dentro de casa. Né? Porque muitas vezes a gente cria uma barreira tão sem sentido, às vezes, e a gente está perdendo talentos que poderiam ser melhores, muito mais reconhecidos e fazer a diferença dentro da sua organização. Quando a gente descobre essas pessoas, independente de como que ela é, isso é só apenas um detalhe que hoje não importa. A gente só precisa viver, ser feliz e cumprir o nosso propósito dentro da organização. É isso que importa. É tudo sobre pessoas, né, Júlio? Queria agradecer sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Opa, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estamos aí no próximo encontro. Conte comigo. Pode deixar que a gente conta assim. Obrigado. E para dar continuidade no assunto, né? É muito legal falar de RH, porque é justamente falar sobre o humano. Eu vou chamar aqui Isabela Cruz para falar de cases de adaptação, né, e de políticas de inclusão. Chega aí, Isabela, vamos conversar. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo sim, com você? Também. Bom, eu sou uma mulher branca, eu tenho o rosto oval, o cabelo cacheado 3B, tá abaixo já do ombro, tá crescendo bastante nessa pandemia. Eu tô vestindo uma blusa marrom e branca, eu tô com uma tiara bege também, e o meu fundo é branco, do meu lado direito tem uma janela que está um pouco aberta, e no fundo a parede é branca. Perfeito. Acho que a gente já consegue te visualizar melhor, assim. Todo mundo consegue te visualizar melhor. Isabela, vamos começar o nosso papo, né? Acho que a pergunta que eu tenho para te fazer aqui, né? Como que a gente... Quais são as políticas, né, mais fáceis de serem instaladas? É uma coisa que eu perguntei para todo mundo, né, de formas diferentes, mas cada um faz de um jeito. Né? Como é que você faz? Qual que é o seu jeito de fazer? Legal. Eu acho assim, Paulo, ótima pergunta. Eu acredito que dentro de inclusão e diversidade não tem caminho fácil.
né? São problemas estruturais, a gente tem problemas muito complexos, né? Problemas que perpetuam uma sociedade há séculos, então não tem resposta simples para problemas que são complexos e estruturais. Então, é uma jornada, né? A gente tem que estudar bastante sobre o que a gente está fazendo para que, né, a premissa do errar para errar rápido e consertar é importante, no entanto, a gente não pode esquecer nunca que a gente está lidando com vidas, né? E fiquei bem energizada aí com o comentário do Júlio, né, do respeito a ser quem é, né, a nossa essência, para que a gente possa realmente, através de uma estratégia, né, forte de inclusão e diversidade, a gente se permitir sim errar, mas a gente nunca esquecer de quem está no centro da estratégia de inclusão e diversidade são pessoas, né? E a gente, ser humano, merece, né, ser respeitado, a gente merece ter a nossa dignidade, né, o tempo todo. Então, é importante que, sim, a gente pense em errar, mas a gente, né, não desconsidere que pessoas estão sofrendo o impacto desse erro diariamente, diretamente, né? E aí você falou de políticas, e sim, é importantíssimo, é imprescindível que a estratégia de inclusão e diversidade ela esteja arraigada em políticas, né? Sejam as políticas que já existem na empresa, como, por exemplo, a política de não discriminação, a política o código de ética e conduta da organização, que vai trazer, né, quais são as condutas que não são permitidas dentro de uma empresa, como, por exemplo, a violência, né, a discriminação, enfim. E também é muito importante que as empresas pensem na construção de uma política pró-inclusão. Esse é um trabalho muito bonito de se pensar dentro de uma organização, porque é um trabalho que é estruturado dentro de uma reconstrução dos processos da empresa, para que todos esses processos realmente se tornem processos inclusivos dentro da organização. Então, todas as áreas, né, inclusão e diversidade não é um tema somente de recursos humanos, não é um tema somente, né, dentro da área de capital humano, ele precisa ter um tema transversal dentro da organização. Todas as áreas precisam ter accountability sobre essa disciplina, por isso é importante que os processos da organização estejam permeados com o olhar de inclusão e diversidade. Então, a política ela começa a ser construída através dos processos, das práticas que essa organização já tem, né, e dessas políticas que possam se somar a essa política pró-inclusão. Então, é super importante que a empresa declare, né, que ela realmente explicite o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que não é admitido dentro da organização, para que a estratégia de inclusão e diversidade esteja assentada realmente dentro de processos sólidos, né, e processos que não permeiem somente a atração de talentos, por exemplo. A gente vê muitas empresas discutindo, né, como atrair e como reter, é super importante. No entanto, como a gente pensa na nossa cadeia de valor, né, o como que inclusão e diversidade está permeando as políticas de suprimentos, por exemplo, né, na nossa cadeia de valor, no nosso ecossistema, como que está permeando as políticas, né, dentro da área de jurídico, como está permeando as políticas dentro da área de tecnologia, por exemplo, né, o meu setor de tecnologia, ele tem processos e políticas que são acessíveis e inclusivos, né, a Suzy falou bastante sobre a questão da linguagem neutra, por exemplo. Esse é um processo, né, que ele é instituído através de uma política, né, porque eu entendo que nessa organização eu preciso me comunicar de forma inclusiva, eu preciso me comunicar de forma acessível. Então é super complexo, né? Não é simples, não acho que nada seja fácil. Não sei, eu vejo muitas empresas às vezes até começando, né, sobre o tema de gênero, usando o marcador social de gênero para trazer esse tema para a pauta. No entanto, eu não consigo identificar que seja uma questão simples de tratar. Talvez seja uma das questões até que a gente inclui muito mais viés inconsciente, né, porque a gente, inclusive, diz que a gente não é uma sociedade machista, que as mulheres estão aí, inclusive as mulheres são maioria. No entanto, pode ser um tiro no pé, né, se a gente tentar simplificar demais o processo e a gente realmente não for profundo, a gente realmente não saber o que a gente está fazendo, a gente vai se perder e a gente não vai ser efetivo na nossa estratégia, né? O que tem acontecido das empresas dizerem que os resultados não aparecem, a gente não consegue quantificar, né? Muito vem justamente do fato de repente não ter uma política e não ter uma estratégia para perseguir essa política. É entender a sua situação e escolher o lado do muro que você vai estar, né? E por que estar naquele lado. Isabela, muito
Show, gostei muito de tudo que você disse. Eu acho que para finalizar, né, também, diz onde a gente te encontra, diz aí. Claro, eu tô no LinkedIn, super fácil de me achar. Meu nome é diferente, né? Isabela com E, Isabela Cruz. Eu hoje trabalho, né? Sou a Head de Diversidade e Inclusão para o Mercado Livre e também sou mentora para líderes, né? Para liderança que quer se tornar uma liderança inclusiva, que queira, e profissionais que estejam iniciando na carreira de diversidade e inclusão, né? Tem um boom no mercado, muitas oportunidades e muitas empresas se atentando para essa temática. Então, quem quiser trocar um pouco, saber mais sobre essa carreira, fiquem à vontade também de me procurar. E qual mensagem você deixa para a galera que está assistindo a gente? Com certeza. Estudem, né? Não é um tema simples, não é um tema de senso comum, é um tema que a gente precisa se aprofundar, é um tema que a gente precisa vivenciar. Então, observe o seu ciclo de amizades, observe as pessoas que você convive e veja as oportunidades que você pode gerar de conviver com pessoas diferentes de você. Ainda que tenha medo, ainda que a gente fique inseguro e desconfortável em lidar com a diversidade, a gente com certeza vai caminhar numa estrada de muito aprendizado e de muitas oportunidades e de autoconhecimento. Isabela, muito obrigado, muito obrigado. Acho que a Eu que principal... agradeço. Tamo junto. Acho que a principal coisa que eu peguei que você disse foi de olhar para dentro da empresa e entender todas as camadas, né? Onde a gente pode começar a mudar e o porquê disso, né? Entender o porquê disso também. E é isso, valeu pela presença. Tchau, tchau. E para finalizar o nosso último bloco, eu vou chamar aqui Maite Schneider. Seja muito bem-vinda. Eba, obrigada, Paulo. Obrigada por estar aqui. Oi para todo mundo que passou já e oi para todo mundo que está assistindo a gente, né, Paulo? Nesse super dia especial, chegando no final do mês, quase abrindo um novo mês, o mês de junho, que é um mês tão importante para a gente que trabalha assuntos de inclusão, de diversidade. E já me descrevendo, aí me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, estou loira, um pouco abaixo dos ombros, já fui de todas as cores de cabelo possíveis, mudo totalmente, toda hora, tenho olhos claros, eu estou com vestido azul de ponta a ponta, sem mangas, e vocês estão dentro do meu quarto, vocês veem um espelho no fundo, fotos minhas, um quarto inteiro branco, eu estou na minha cama para a gente poder, sabe, Paulo, falar de tudo que for possível e imaginário, sem tabus, porque só assim que a gente consegue ficar mais próximo quando o assunto se trata de gente, né, se trata de nós. É isso aí, eu não tenho nem como concordar mais com o que você acaba de dizer, Maíta, é muito prazer em conhecê-la. E eu vou começar o nosso papo com uma pergunta de uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que é a Thaís. Ela pergunta a seguinte coisa: qual é a sugestão que você tem, né, para desconstruir uma empresa tradicional, né, de um nicho mais ponderante com homens, né, que é do setor da construção civil, por exemplo. Esse é o exemplo que a Thaís dá aqui para a gente, né? Como a gente começa essa discussão em um lugar assim, por exemplo, né? Bom, primeiro começa pelo jeito mais fácil, que é começando, né, Thaís? Sabendo que tem que ser feito esse caminho, né? Se nós temos aí mais de 57% da população se formando em universidades são mulheres e elas não estão dentro do teu negócio posteriormente, então quer dizer, não é uma falta de capacitação, não é sobre mudar a régua ou temos que baixar a régua para incluir mulheres, não é sobre isso, porque elas são, além das que se formam mais nas universidades, elas são as que tiram melhores notas na universidade, então alguma coisa acontece dentro das empresas, e se as empresas não estão resolvendo esses gaps de abertura, esses gaps de entrada e depois esses gaps de retenção e planos de carreira dentro das suas empresas, a sua empresa tem um problema, né? Mas o maior problema é que essas empresas têm, que continuam mantendo esse mesmo mindset de homens brancos, héteros e cisgêneros, entende? Não por competências, não. Estão lá só por essas competências dadas pela natureza. Porque se a gente for analisar, muitas vezes, quando entra em competição de igual, eles saem realmente
em defasagem, sai realmente prejudicado dentro desse tipo de sistema competitivo, principalmente para quem acredita na tal meritocracia, né? A meritocracia é uma das maiores fake news que existe. Então, a primeira coisa é saber que tem um problema em empresas que não têm a diversidade, que não têm esse raio-x da sociedade dentro dos seus talentos, dentro das suas variedades, enfim, dentro do seu negócio, né? Então, essa é a primeira questão. O maior problema são empresas que não acham que tem problema, né? Então, quando a empresa chega para mim e fala assim, olha, eu até estou fazendo diversidade e inclusão, mas eu não tenho problema, viu? Eu falei, ixi, você tem o maior dos problemas que é achar que não tem problema. Todo mundo tem problema porque somos uma sociedade doente. Uma sociedade que criou uma série de regras que, em vez de fazer com que as pessoas se unissem, agregassem propósitos às suas vidas e depois, consequentemente, ao seu negócio, à sua empresa, acabaram nos separando, né? Em vez de estimular a cooperação, acabaram estimulando a competição, né? Criando síndrome de burnout, criando ambientes onde as pessoas não podem ser elas mesmas, sem segurança psicológica, ambientes com discriminação, enfim, um ambiente que, em vez de diminuir as dificuldades e diminuir os abismos que existem entre todos nós, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, somos 8 bilhões de diversidades, elas acabaram aumentando esses abismos. Então, eu acho que eu falo para essa empresa, comece, porque a tua concorrente está fazendo e está fazendo bem feito. E se você não começar agora, amiguinho da engenharia, não só da engenharia, tem vários lugares, a informática também é muito assim. Então, se vocês não começarem a fazer esse caminho, porque diversidade não é um ponto que a gente chega, diversidade é um caminho que a gente decide colocar na nossa vida e coloca como meta e propósito, assim como sustentabilidade. Se você não começar, eu tenho um recado. Não precisa começar se for daqui a 10 anos, porque você não vai nem existir, né? Então, melhor é você nem começar. Então, começa agora, segue o conselhinho, viu, Thaís? Então, eu acho que essas empresas têm que se abrir para uma das únicas possibilidades que tem. A diversidade é a maior igualdade que a gente possui, né? Então, não tem como fugir de quem a gente é. Só estamos aqui enquanto humanidade por conta da diversidade que nós todos somos, né? Preciso falar alguma coisa? Eu concordo muito, principalmente quando você diz sobre a competição ser algo que nos separa, né, e não traz para perto mesmo, né, putz, mas acho que acabar com isso é uma coisa muito a fundo, né, vai muito mais a fundo das estruturas, né, do que a gente é. Mas eu queria que você contasse um pouco. Sabe por que vai? Sabe por que vai para tão longe, Paulo, isso? Por que é tão difícil? Porque as pessoas, você deve conhecer milhares e milhares de pessoas querendo mudar o mundo, né? Nossa, eu quero mudar o mundo, nossa, eu quero mudar minha empresa, eu quero que a minha empresa faça, eu quero leis, eu quero que o Estado tenha obrigação de proteger. Agora você conhece pouquíssimas pessoas que querem mudar a si mesma. São muitas as que querem mudar o mundo, tem muitas querendo fazer a grande revolução, mas e você? Você está fazendo? Lógico que é necessário a gente exigir no macro por leis que nos garantam direitos a todo mundo, através da equidade que a gente tanto busca. Lógico que é necessário as empresas criarem esses espaços com segurança psicológica, espaços que sejam potentes e não cruéis e atrozes com gente, com pessoas, porque empresas inteligentes perceberam que não adianta você forçar a barra para atingir metas no macro se você estiver usando da crueldade nas pessoas, nos seus colaboradores, no teu micro. Empresas inteligentes investem em pessoas, em ambientes saudáveis, porque sabem que quanto melhor esses indivíduos estiverem no micro, sem você precisar exigir, sem torturas cruéis, o resultado no macro acontece. Então, as pessoas precisam entender isso, entende? Sociedades, assim como empresas, não são entes que surgem do nada e não existem sozinhos, existem porque tem pessoas agregadas a elas, seja as compondo, seja as construindo, seja desenvolvendo os seus serviços, seja desenvolvendo os seus produtos. Então, nós que somos essas pessoas que fazemos tanto os estados quanto as empresas, seja como agentes, sejam como consumidores, entende? A gente precisa ter realmente o nosso propósito de mudança. Não dá para a gente jogar para as gerações passadas, não dá para a gente jogar a culpa simplesmente na empresa que não faz ou no estado que não tem lei. Você tem que fazer. As pessoas em casa já fizeram empregabilidade de pessoas trans na sua casa? Quantas vagas você abriu na sua casa quando você vai procurar uma secretária do lar, que nem aconteceu hoje, uma babá para o seu filho e para a sua filha, e você contratou uma travesti para ir lá? A Transemprego está aí, faz isso de graça, inclusive não só para empresas e para pessoas físicas, Paulo. Mas não, aqui em casa é mais difícil. Agora na empresa você acha que é fácil daí.
É sempre cobrar do outro e a gente não fazer nossa parte. Então, é por isso que a mudança, sabe, Paulo, meu amigo, ela é difícil de acontecer, porque a gente acha que ela acontece ou de um pozinho mágico e acontece naturalmente, esse naturalmente, organicamente, não acontece, né? Tem estudos mostrando que se a gente deixar naturalmente acabar o preconceito de raça de pessoas em liderança negras vai demorar mais de 130 anos, de pessoas com deficiências, mais de 500 anos, mesmo tendo lei que assegure a entrada dessas pessoas através do sistema de cotas, entende, Paulo? Então, não dá que nem aquela música que diz deixa acontecer com diversidade e com diversidade e inclusão não dá para deixar acontecer naturalmente. A gente tem que ser propositiva, a gente tem que dizer é culpa minha, assim, que isso não está certo, eu vou ser agente da mudança que eu quero ver no mundo, viu, Paula? Muito bom esse ponto, Maite, que ele vai ao encontro do que a Margarete, uma pessoa que está assistindo a gente, mandou uma perguntinha agora, né? E você meio que já acabou respondendo, mas acho que dá para completar um pouquinho mais, né? Para construir um programa de diversidade e inclusão, a Margarete fala, né? A pesquisa seria o primeiro passo? É interessante a pesquisa, eu gosto bastante, tem vários caminhos, né? Não tem um caminho, né? Assim como a felicidade, por isso que felicidade e diversidade até rimam, né? Felicidade e diversidade, sustentabilidade, ó, tudo que é, ó, tudo rima, né? Porque tudo tem que caminhar ali juntinho de mão dada, mesmo sendo coisas diferentes. Então não tem um caminho, né? A gente não tem um caminho para a felicidade, né? A gente tem vários, a gente vai criando nossos atalhos, cada pessoa é de um jeito, é por isso que sempre que eu falo que muito mais importante do que a velocidade que a gente vai ao ponto é saber se a direção está correta. Porque que adianta você gastar energia super velozmente, tipo, ai, ganhei, mas sim, ganhou o quê? Nem era para isso, você tá, o que foi? Né? Então, você tem que focar e saber o que é. Então, eu acho que uma das coisas para você saber a mudança, os caminhos que você quer, é sabendo quem você é. Isso eu uso na minha vida pessoal, né? Eu faço análise SWOT de tudo, né, Paula? Eu faço análise SWOT dos meus planos, da minha vida, do meu propósito. Eu começo um novo namoro, eu faço análise SWOT, eu coloco a pessoa num quadradinho lá, num quadrante, e já coloco quais são as ameaças, quais são as oportunidades desse relacionamento, o que essa pessoa tem de pontos de melhoria, quais são os pontos fortes, isso eu faço tudo na vida, né? Então, eu acho que quando a gente faz esse autoconhecimento, é muito mais fácil da gente saber para onde a gente vai, se realmente é o caminho certo, e depois imprimir a velocidade nesse caminho. Então, eu acho que o caminho realmente dessa percepção, dessa busca, desse senso, pode ser um bom caminho, um caminho interessante, mas não é o único, né? Assim como as pessoas e as empresas pensam que empregabilidade é a única forma da gente ampliar, colocar mais diversidade e criar ambientes mais inclusivos, não é. É um dos caminhos. A gente tem N maneiras de fazer acontecer inclusão em ambientes mais inclusivos e mais diversidade, gerando esse impacto positivo de mais inovação e criatividade de N formas possíveis. Então, eu acho um bom caminho aí para nossa amiga fazer esse senso, mas não precisa ser só o mapeamento, você pode olhar, fazer o raio-x, sabe? Não precisa nem fazer pesquisa, porque tem gente que fica, mas pesquisa é caro, mas eu não sei o que perguntar, e a Lei Geral de Proteção de Dados, daí você já começa a colocar um monte de monstro onde não tem, faz o exercício do pescocinho, olha para o lado e fala, gente, cadê as pessoas negras? Gente, não tem migrante aqui. Gente, não tem trans. Gente, onde que estão as pessoas na liderança? Então, você começa a fazer o exercício do pescocinho. Esse é um dos melhores censos que tem. Você pode fazer isso, inclusive, no seu Instagram. Sai daqui, depois da nossa conversa, vai no seu Instagram, porque o Instagram é só foto, né? E lá a gente só publica coisa bonitinha, coisa que a gente gosta, comidinhas que a gente ama, enfim. Olha lá, e olha no teu Instagram. Quantas pessoas negras tem no teu Insta? Quantas pessoas gordas? Tem pessoas com deficiências? Quantas são? Se não tem, você já sabe as bolhas que você tem que furar. Esse é o melhor censo, é esse do pescocinho, entende? É esse do teu status quo à tua volta, entende? Isso é Revolution. Então, pode ser feito dessa maneira, mas tem outras formas que a gente pode fazer, né? É um papo longo, mas eu gosto disso do pescocinho, viu, Pá? Maite, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que agora a gente tem o dia. E onde a gente te acha? Fala aí pra galera. Me acha no mundo, né, gente? Eu estou nesse mundo, eu estou vindo para o planeta Terra, estou nesse mundo. Então, olha que legal, vocês podem me achar em todas as redes. Eu tenho um site que é o casadamaite.com, casadamaite.com.br. Em qualquer lugar, vocês mesmo errando vão acertar, porque eu já construí atalhos para todo mundo me achar. Estou em todas as redes, só estou por baixo do LinkedIn, estou por lá, estou no Instagram,
tô querendo entrar no TikTok, tô no Tinder, tô no Rapper, enfim, tô em todas as redes que você possa imaginar, porque eu tô com 50 anos e solteira, né, Paulo? Então, a gente tem que usar o melhor que a vida oferece dessa conectividade que é o network. Então, podem usar, abusar, adoro conversar, bater papo, trocar, enfim, eu acho que a vida só cresce quando a gente se permite essa troca. Então, vai ser super bem-vindos, podem vir conversar e a gente vai conversando em qualquer lugar que vocês me acham. Eu tô mais do que aberta, eu tô arregaçada para a diversidade. Então, onde tem fresta, eu já entro fazendo um rombo. Então, pode vir junto que a gente já vai resolvendo tudo e trocando ideias. Maite, mais uma vez, obrigado, um beijão e até uma Prazer, próxima. Paulo. Foi um prazer. É ótimo, te adorei. Gente, tô apaixonado. É o seguinte, a gente acabou de ouvir da Maite que o processo ele é interno, é olhar para si mesmo. E ouviu também da Isabela que o processo é olhar para a empresa. E ouviu do Júlio que o lance é começar, assim como a gente ouviu da Suzy e do Renan, o lance é começar a botar a cara, né? Furar a bolha. Assim como a Maite falou agora mesmo pra gente, né? Nesse discurso super legal. E para isso, também, a gente está trazendo aqui um vídeo super legal da Ziv Gallery, né? O Pedro vai falar um pouquinho da gente do trabalho artístico que ele faz para furar bolhas. Inclusive, todos e todes e todas os participantes, né, que vieram aqui falar com a gente no nosso webinário vão ganhar uma arte do Pedro. Então, solta aí, diretor, a nossa vinhetinha artística relacionada ao tema. Show demais, eu adorei fazer isso aqui. Olá, meu nome é Pedro Rosa, eu sou o Pink Peter, autor da obra Fura Bolha. Tá numa bolha é um processo inconsciente que procura manter padrões e tem a diversidade como uma ameaça. Sair da bolha é difícil porque envolve escancarar as vulnerabilidades, destrói certezas e tem uma sensação de lidar com o novo, quando na verdade esse novo sempre esteve lá. Sair da bolha é um primeiro passo importante para respeitar e aprender sobre diversidade, seja ela de gênero, sexualidade, raça, cultural, classe social, posição política, pessoas ex-detentas ou com limitação físico-motor, enfim. Para que a gente encontre semelhança entre as pessoas, é necessário dar espaço para elas. E se organizar direitinho, todo mundo vive bem. Esse aí foi Pedro Rosa, ele é autor, criador do projeto artístico Pink Peter, que vocês também podem achar no Instagram, @ppinkpeter, que é um projeto que ele, através da arte plástica, traz reflexões sobre sair da bolha, né? Furar essa bolha e entender. É o que a Maite mesma disse, né? Eu acho que não preciso nem colocar mais. Foi um prazer estar aqui com todos. Espero que vocês tenham curtido muito o nosso webinário. Eu ainda estou extasiado com todo mundo que acabou passando aqui. Eu queria mandar um cheiro para quem nos assistiu e até uma próxima, gente. Estão sinalizando aqui.